está mais predisposto a desenvolver a doença? Essa é uma questão bem interessante, Dora, porque a doença de Parkinson, caracteristicamente, ela acontece mais em pessoas acima de 60, 65 anos. Então, ela sempre foi dita como uma doença que afeta mais, né, os idosos, que a gente considera acima de 60 anos. Porém, hoje, a gente vê muitas pessoas jovens já desenvolvendo Parkinson. Então, mesmo com 40, 42, pessoas com, às vezes, menos, 36, 38 anos, desenvolvendo a doença também. Então, é mais prevalente, né, acima de 60, 65 anos, mas isso não significa que não aconteça em jovens, e o que muitas vezes até retarda, atrasa o diagnóstico, porque a pessoa, por ser jovem, tem lá seus 40, 45 anos, às vezes nem imagina que o sintoma que ela está tendo possa ser doença de Parkinson. Quais são as causas da doença de Parkinson e quais os fatores de risco? Isto. Então, em relação às causas, não existe uma causa, ainda não se sabe, se estuda muito para isso, um grande número de estudos vem sendo desenvolvidos para se encontrar a causa. Justamente por quê? Porque o que a gente mais quer é achar a causa para poder achar a cura, né? Mas ainda não se tem exatamente a causa. Por que algumas pessoas desenvolvem a doença de Parkinson e outras não? A grande maioria dos pacientes desenvolvem essa causa que nós chamamos de idiopática. Não tem um motivo. Por que esses neurônios de determinadas regiões do cérebro, em algum momento, eles passam a se degenerar. Então, esses neurônios, eles passam a morrer e deixam de funcionar, e com isso vai gerando todos os sintomas que a doença provoca. Por que exatamente não se sabe, mas tem alguns fatores de risco. Então, são fatores que podem predispor a pessoa a vir a desenvolver. Então, alguns deles é a questão mesmo dos agrotóxicos, né? Principalmente agrotóxicos e poluentes. Tanto é que depois da Revolução Industrial, se aumentou muito o número de casos da doença de Parkinson, justamente por essa questão de poluentes, né, às vezes dissolventes, produtos que as pessoas entram em contato. E a questão dos agrotóxicos. Então, né, antigamente, as pessoas, quem trabalhava na lavoura, muitas vezes aplicava agrotóxicos sem proteção nenhuma. Né, Dora? Hoje a gente já sabe, né, as pessoas já usam, se protegem mais, embora a gente consuma muito agrotóxico ainda, né? Então tem essa questão do agrotóxico. Então, o agrotóxico é um fator de risco. Beber água de poço, então que às vezes, né, as pessoas tomavam água de poço, às vezes essa água também estava contaminada por outros, né, por agrotóxicos mesmo, então é um fator de risco. Né, a questão da idade, então acima de 60, 65 anos é um fator de risco. As pessoas do sexo masculino também têm um risco a mais. Então são alguns fatores, né, que podem favorecer. O que a gente fala? Então por que não todo mundo que se expõe ao agrotóxico não desenvolve a doença? Porque são fatores que se somam. Então algumas vezes a exposição ao agrotóxico numa pessoa que já é predisposta, isso aí somado vai se manifestar em uma determinada pessoa ou não, né? Eu acho que tem a questão também, que eu acho que a gente pode comentar mesmo, como a gente falou, do consumo do agrotóxico que a gente está consumindo do dia a dia, e alguns pequenos, vamos dizer assim, poluentes ou fatores que podem induzir, como metais pesados, que às vezes a gente tem contato, e às vezes o próprio, uma coisa do dia a dia mesmo, né, o próprio contato ou consumo ou absorção do alumínio. Acho que vale a pena a gente comentar também, já que a gente entrou nessa questão dos fatores ambientais, que o alumínio ele pode predispor a desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como o Parkinson ou mesmo o Alzheimer. E aí, como é que tá mas eu não uso panela de alumínio. Às vezes, o próprio desodorante, né? O desodorante que a gente usa em spray, em aerossol, a grande maioria deles, a imensa maioria deles tem alumínio. Então, a gente está colocando para dentro do nosso organismo diariamente, né? Fantástico! Quantas explicações excelentes para o nosso ouvinte do Conversa Franca.